aí, meu povo, tudo bom? Hoje, eu sei que assim, gente, eu sei que eu tô atrasada, mas eu preciso conversar sobre Morbius. Eu não falei sobre esse filme antes porque eu que não ia gastar meu rico dinheirinho no cinema pra poder assistir esse filme, então eu tava esperando o filme sair pra poder assistir, não é mesmo? E olha, o filme é ruim. Eu quero falar com vocês sobre o filme como um filme de vampiro, porque é isso que eles falam, né? Que o Morbius é um vampiro. Mas pra mim, a pessoa que olhou pra Morbius e falou que ele é um vampiro, ela precisa ser presa. Vocês sabem que eu amo histórias vampirescas, né? Eu acho que pra um filme de ficção científica, Morbius até consegue ser um filme ok, mas pra ser um filme vampiresco, ele precisa comer muito arroz com feijão. E é exatamente sobre isso que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje. Vou explicar um pouquinho os pontos que eu não gostei do filme. Não acho o pior filme do mundo, mas é o pior filme vampiresco do mundo. Enfim, galera, tô brincando. Bora pro vídeo, bora falar sobre Morbius. Basicamente, a história de Morbius é um cara que ele e o amigo dele tem uma doença sanguínea, então ele começa a pesquisar anos e anos da sua vida, tentando encontrar uma cura para essa tal doença, então ele simplesmente resolve juntar o DNA de morcego com o DNA humano, então ele acaba se transformando em um vampiro. Confesso que eu já imaginava que eu não ia gostar de Morbius antes mesmo do filme sair, quando eu já soube ali da história dele, eu já sabia que não seria um filme que ia me agradar tanto assim, mas mesmo assim eu queria dar uma oportunidade. Acontece que eu particularmente, tá, mas aí é um gosto totalmente pessoal, eu não gosto de histórias vampirescas em que os vampiros eles são criados em laboratório. Eu gosto daquele negócio mesmo do Drácula, eu gosto daquele negócio de vampiro que ou nasce vampiro ou que ele é transformado em algum momento, essa coisa mais sobrenatural e não essa coisa de ficção científica, tá? Então Morbius é aquele filme já água com açúcar, é um filme que pra mim ele não tem absolutamente nada demais. Como um filme de ficção científica, como eu disse, eu acho que ele é até que interessante, mas como um filme vampiresco, cara, não dá. Não tem como você chamar um filme desse de filme vampiresco, sendo que é um filme que tem medo de mostrar sangue. Vampiros bebem sangue. E o Morbius tem medo de mostrar sangue. Eu não me conformo com isso. Cara, é grotesco. Eles ficam tentando esconder os momentos ali que era pra ter um monte de sangue jogado na tela. Eles tentaram fazer um filme, né, mais infantil e tal, sendo que na minha percepção deveria ser um filme mais pesado. Eu acho que uma história como essa pede isso. É muito triste porque o filme acaba desperdiçando um excelente ator, na minha opinião, que tem uma vibe vampiresca, que é o Jared Leto. Ele, ali no começo, antes mesmo dele ser um vampiro, ele já parecia um vampiro, né? Porque ele tem esse jeito mesmo. Isso me lembra um filme da Netflix que saiu, que se chama As Passageiras, que tinha a Megan Fox como uma vampirona, e eu sempre falei que ela tem esse jeito de vampira, e eles desperdiçaram a personagem também. Eu sinto que hoje em dia a galera não consegue fazer filme vampiresco, gente. Pode perceber que todos os filmes dessa temática são os filmes mais antigos. É muito difícil fazer um filme de vampiro bom hoje em dia e eu não sei o que acontece. Eu acho que esse filme é tudo muito óbvio e é tudo muito fácil. As soluções são extremamente fáceis e algumas coisas acabam sendo toscas. Por exemplo, não faz sentido simplesmente o Morbius ali no começo, um cara que tá todo cagado, o cara que mal consegue andar direito, ele vai no meio da floresta ali de Crepúsculo. Se você vê assim de longe, você vai conseguir ver o Edward brilhando pra Bella nesse momento. Ele vai lá buscar morcegos pra pesquisa dele, mas não tinha uma pessoa que poderia buscar morcegos pra ele lá, ele tinha que ir ele mesmo lá. Não faz o menor sentido. Tem coisa que a história faz que não tem como aceitar não, mano. A gente não tá falando sobre um filme qualquer, a gente tá falando um filme que deveria ter um bom roteiro, mas não tem. O filme tem tudo pra ser um bom filme. Isso que me deixa puta. A história nem é ruim, mas eles não conseguiram fazer a história ser boa. Eles não conseguiram prender ali a nossa atenção. Então parece que acontece um monte de coisa e no fim não acontece nada. Outra coisa que eu odeio muito em filmes e séries que seja, é quando eles não conseguem construir a relação dos personagens direito. E Morbius não consegue fazer isso. Eles simplesmente colocam ali, né, um flashback no começo do filme dele com o seu melhor amigo, que acabou se tornando seu melhor amigo do nada. A gente vê essa amizade surgindo de uma maneira tão uau! E os caras vivem anos ali e tal, e parece que eles são super amigos, só que ao mesmo tempo parece que não. Então fica aquela coisa, fora assim, os diálogos dos personagens, gente,
tem umas cenas que são toscas demais, né? É aquela coisa bem tipo, ai meu Deus, eu sou um vampiro, ai, socorro, e agora? Isso é uma maldição, mas eu sou super forte, mas é uma maldição. Aí vem o melhor amigo dele, que também é super óbvio, nossa, uau. O melhor amigo dele vai pegar ali o soro escondido e também vai se tornar um vampiro e ele vai ser o super vilão. Uhul! E aí o melhor amigo dele, depois que já se torna um super vilão, assim, muito do nada também, ele fica com umas falas, assim, muito toscas de vilão, tipo, você deve aceitar quem você é. Eu não acho que você é um monstro, você é maravilhoso, vamos tomar sangue humano. já começa que é um vampiro Nutella, né, que a galera fala desse jeito, quando o cara toma sangue criado, é sangue falso mesmo, né, nem sei. E assim, o controle o controle que eles têm aí da sede de sangue, sendo que acabaram de se transformar, é muito louca, né? A primeiro momento eles mostram ali o Morbius matando todo mundo, você fala, uau! Aí depois a série, né, o roteiro tenta justificar, porque o Morbius, ele não pode ser um cara ruim. Fala, não, esses caras que ele matou, eles não prestavam, então tá tudo certo. Aí a partir do momento que o melhor amigo dele mata uma médica, que era a mãe, que era aí sim ele é vilão. Meu, vai a merda, gente. Não dá pra você levar a sério um filme de vampiro. Gente, eu vou mandar pregar a pessoa que chama o Morbius de vampiro. Enfim, não dá, o filme esconde o sangue. Vocês repararam isso? As cenas de sangue, tipo, não faz sentido. Esse negócio de sangue e tudo mais, a gente até tenta passar um pano. Mas, por exemplo, tem um momento que a Martine vai lá e ela corta o dedo dela e ela fica, ai meu Deus, sangue. E aí ele já começa a se transformar ali, né? Pelo amor de Deus, tira esse sangue daqui que eu tô ficando com fome. Ai, socorro, eu não vou conseguir me controlar. E aí, um pouquinho depois, tem um momento ali que o cara tá todo ensanguentado, o cara tá ali, não sei o quê, e ele não sente nada. Ele não sente vontade de tomar um sanguinho nem nada. Aí o melhor amigo dele também matou o amor da vida dele, que a gente também não tem uma explicação como que ela se tornou o amor da vida dele. Simplesmente a gente tem que aceitar isso porque eles não sabem construir personagem. E aí a mulher tá lá quase morrendo. Você precisa salvar o mundo e lutar com seu melhor amigo. Aí eles dão um beijo e ele morde a boca dela. Aí fica naquela coisa, eu mordi sua boca, me perdoa. Aí ela morre. Sendo que era evidente pra mim que ela ia virar uma vampira nesse momento, né, galera? Vamos combinar que eles não iam matar a menina desse jeito. Tava bem evidente, porque nesse filme pra mim é tudo clichê. E aí ele vai lá e toma o sangue dela. Mas aí a gente não vê o sangue, assim. Eles tomam sangue, de repente o rosto deles já tá limpinho. Que vampiros educados são esses, gente? Eu, hein? Mas preciso dizer que pelo menos os efeitos especiais são legais, assim. O rosto dele se transformando ali em vampiro é uma coisa bacana de assistir. Foi bem feito, na minha opinião. Mas é um filme de vampiro que não bota terror. O vilão não bota terror nenhum. Pra mim é um fraco, não tem nada que acrescente na história, não... Ai, gente, que decepção, mano. Qual que é a dificuldade de fazer um filme de vampiro que realmente tenha sangue? Esse é o negócio. Sem contar que eles têm uma fumacinha que fica saindo deles ali, que aquilo me dava uma agonia. Mas me dava uma agonia tão grande, assim. Eu acho que os poderes deles era legal, só que não era muito bem explorado. Nesse filme, é isso que me dá raiva. Eu acho que Morbius, eles deveriam apagar e fazer tudo de novo. Porque os atores são bons, são legais, o Jared Leto combina como vampiro, mas a construção não ficou legal, sabe? Essa fumacinha, ela atrapalhava cenas que eram pra ser interessantes. Eu sinto que alguns filmes hoje em dia acham que colocar um monte de efeito especial faz com que a cena seja bacana, sendo que não. Às vezes a gente precisa de uma cena mais simples. A gente tem, por exemplo, as cenas de luta de Morbius, que pra mim é uma piada. Pra mim não é cena de luta, pra mim é uma dança. Eles ficam dançando, rodando. Aí eles começam a colocar a cena em câmera lenta, tipo, oh, meu Deus, eu fui atingido. E a fumacinha ali rolando solto. Não, mano, eu quero ver uma luta, soco na cara, sangue, aí morde, arranca a perna, arranca a cabeça. Brincadeira, mas é muito, tipo, frustrante como alguns filmes hoje em dia tacam um monte de efeito especial e esquece de coisas básicas. Cara, eu vou ser muito grotesca com o que eu vou falar agora, mas quem já assistiu a série The Originals, que é um spin-off de The Vampire Diaries, conhece essa cena, que ela é icônica. A gente tem um momento que o Klaus Mikaelsen está lutando contra o exército do Marcel. É uma cena muito marcante. Essa cena, ela dá de 10-0 nas lutas de Morbius, porque
É uma cena que você vê que os vampiros ali, eles têm velocidade, né? Tem essa justificativa que as cenas de Morbius é porque eles são muito rápidos. Então a cena acontece rápido. Bati no microfone. Então a cena acontece rápido, a gente não consegue ver nada só porque eles são rápidos? Não. Tem maneiras diferentes de fazer isso em The Vampire Diaries. Os vampiros também são super rápidos, a gente conseguia ver o soco na cara. A gente tem o Klaus nesse momento que eu tô falando pra vocês, que ele mordia o vampiro ali, a gente viu sangue na cara dele mesmo, a gente viu o soco na cara, os vampiros iam lá, prendia ele na corrente, e tinha a luta, tinha essa tensão, tinha essa coisa, e eu tô falando de uma série da CW, hein? Mas nem tudo é ruim, tá, gente? Não me entenda mal. Como eu já falei inúmeras vezes aqui, eu acho que é um filme aceitável, é um filme assistível, não é o pior filme do mundo. Mas pra proposta do filme, não é legal. Eu não consigo olhar pra ele e falar que é um filme de vampiro. Eu gosto da situação dos morcegos. Assim, essa cena final, devo admitir que eu achei bem interessante. Dele mandando os morcegos lá matar o melhor amigo dele, toda essa situação. Depois ele fugindo ali, junto com os morcegos. Essa cena eu curti bastante, né? Uma coisa bem vampiresca. Mas, por exemplo, até com isso, tem algumas coisas que acaba transformando o filme num filme bobo, e ele deveria ser um filme mais dark. Tem um momento que ele tá ali falando sobre os morcegos, ele fala: eu acho incrível, eles me aceitam como um irmão. Sabe, é um filme que tem uns diálogos tão forçados, tão ruins, fazendo com que eles sejam ruins. E é muito louco, porque assim, quando eu fui assistir Morbius, eu confesso que coloquei na minha cabeça que eu não ia achar ele tão ruim, porque eu vi a galera esculachando o filme, falando que o filme era horrível, que o filme era péssimo, que não sei o que. Eu falei, eu acho que nem é tão ruim assim não, a galera tá exagerando. E realmente eu não acho que é tão ruim assim, mas ele também não é bom, entende? Outra coisa que eu acho que eles poderiam ter explicado melhor é a história do Lucian, né, que virou o Milo. Aí fica, por que agora ele é um Milo? Ninguém explica direito o porquê disso, mas aí eles têm essa amizade super incrível. Mas assim, o filme mostrou como se o personagem não fosse tão ruim assim, mas que ele poderia ser. Em histórias de vampiros, a gente sabe, né, que às vezes quando eles são transformados, aí os sentimentos afloram, então quem era ruim acaba ficando muito ruim. Quando você é apaixonado por uma pessoa, aí você fica louco por essa pessoa. Então a gente tem essa história. Mas eu acho que isso não foi justificado no filme, porque o Morbius, ele não muda muito, ele continua sendo bonzinho, ele mata ali no começo, depois ele não tem mais problemas com controle nenhum, sabe? Tem um momento que mexeu comigo que eu fiquei, pô, mano, que merda é essa? Que ele tá fugindo ali dos policiais, e aí ele sobe ali o prédio com seus poderes, e aí o policial, como num passe de mágica, ele chega lá em cima juntamente com ele, o que já é muito tosco, né? Como que ele conseguiu ser tão rápido? E aí ele simplesmente aponta a arma na cara ali do Morbius e fala, já chega. E ele é preso. Ele podia ter pulado ali, que se dane todo mundo. Ele voa, cacete. Mas não, sabe? Então o filme não soube trabalhar essas coisas. Mas em relação ao amigo dele, né, o Milo, eles dão a entender ali quando ele era criança de que ele já era malvado. Quando a galera começa ali a ficar mexendo com ele, aí ele bate em um dos meninos com a sua moleta, e depois que todos os meninos vão embora, ele fica socando apenas um deles. Eu sinto que eles forçaram essa situação pra mostrar que ele já não era uma boa pessoa, e que quando ele se transformasse em um vampiro, ele ia ser pior, sabe? Então é um filme que sem pé nem cabeça, que simplesmente joga as coisas e a gente tem que aceitar, e não é bem assim. Esse negócio de fazer um filme vampiresco que tem medo de mostrar sangue, pra mim, não cola. Pra mim, a pior coisa. Não ter cena de luta boa é ruim, sabe, pro filme. Não saber construir personagens é ruim. Então, Morbius pra mim é um filme. É qualquer filme, menos um filme de vampiro, tá, galera? Enfim, galera, desabafei com vocês tudo que eu achei de Morbius. Finalmente eu só queria isso mesmo. Só queria falar com vocês o que eu tava sentindo. Eu tinha certeza que eu ia chegar aqui e falar assim, não, a galera exagerou, o filme não é tão ruim assim. Porque, por exemplo, Venom, eu sei que a galera odeia esse filme. Eu não acho ele tão ruim quanto falam. Venom, pelo menos, conseguiu tirar umas risadas de mim. Agora, Morbius, eu só fiquei com raiva mesmo de chamar esse homem de vampiro. Hein? Aproveita então, comenta aqui embaixo o que você achou desse filme, se é o melhor filme de vampiro que você já viu na sua vida ou o pior. Quero saber, hein? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajuda aí muito. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo.